keep in mind that pretty much everyone in the world today knows that there's something wrong with the system. E nós estamos vivendo isso, que a descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Certainly we have to realize that we are more than three-dimensional physical bodies. As pessoas, de um modo geral, vêm de um preparo de algum tipo espiritual. Essentially, in this experience of light, it was clear that there was a higher connection of communication that links our mind with the mind of humanity. General Ochoa foi verdadeiro salto quântico, tanto para o espiritismo quanto para a ufologia mundial. E era nada mais, nada menos do que uma preparação para o que ele viria a ver mais tarde, do nada, se formar uma nave pousada na fazenda de Alexandria. Ele ia para lá e topava com os caras. Eu acreditava em seres de outro planeta, eu acreditava nessa possibilidade, mas eu não acreditava que eles pudessem estar no meio de nós. It's very important to realize that ETs have been with us for a long time. Eu acredito piamente que há pessoas vivendo entre nós que não são daqui. Do I believe the UFOs and aliens or ETs are among us? Yes, I do believe that. Olá, eu sou o Juliano Posati. Eu tenho aqui ao meu lado Gilda Moura, que é psicóloga, pesquisadora no campo de estados alterados de consciência e fenômenos anômalos. E nós estamos aqui hoje para divulgar os primeiros resultados da pesquisa No Meio de Nós. Os resultados que nós vamos divulgar hoje são resultados quantitativos. Essa pesquisa, que foi uma iniciativa da Posati Filmes, recebeu a consultoria, mentoria acadêmica científica da Gilda Moura e também contou com a revisão do professor Dr. Evaldo Cabral Júnior. Nós tivemos a ideia dessa pesquisa baseado em alguma dificuldade que está tendo hoje em dia na separação de fenômenos, quer dizer, dentro dos fenômenos anômalos e principalmente de estados alterados da consciência, está ficando um pouquinho misturado o que é canalização, o que é mediunidade e também a outra parte dos fenômenos paranormais ou psíquicos, né? Então, tentamos fazer alguma coisa que colhemos apenas dados brutos, mas de qualquer maneira temos 681 respondentes, já é um número bastante significativo, apesar que do tipo que foi feita a divulgação, os respondentes estão um pouco agrupados mais no sudeste do Brasil, na região de São Paulo, Minas, Paraná, mais essa zona, e um pouco espalhadinho assim para o Nordeste, para outras partes do mundo, mas nós precisamos depois fazer uma segunda parte para atingir Amazônia, Pará, Mato Grosso, todo esse oeste do Brasil, que na verdade não alcançou as pesquisas, e eu sei inclusive que tem muita gente passando também por esses fenômenos e passando por essa dificuldade de separar, né? Então, esses primeiros dados são mais brutos, mas que já nos dá uma orientação bastante interessante com relação a toda essa fenomenologia. Esse mapa, então, você confere o que a Gilda acabou de dizer, quer dizer, a maior concentração dos respondentes está no sul e sudeste, com alguma concentração maior ali no centro-oeste, na região de Brasília, e depois muito esparso ao redor do Brasil. E é importante, sabe, Juliano, que a gente refaça também atingindo essa outra área, porque eu recentemente estive em Mato Grosso, tá? E que não está aí no mapa, né? E cheguei à conclusão, por tudo que eu encontrei, todas as pessoas que interagiram comigo lá, a disseminação do fenômeno, e justamente o meu convite para ir a Mato Grosso estava em cima disso, quer dizer, um grupo espiritualista começando a receber mensagens diferentes do que eles estavam acostumados e querendo saber exatamente esses parâmetros, né? O que é o quê?
dentro de tudo isso, né? E é muito interessante você perceber, uma das motivações que me levou a procurar ajuda foi a seguinte: eu recebo hoje um número muito grande de contatos de todo o Brasil. São pessoas que acompanharam o documentário Data Limite, que acompanharam o documentário No Meio de Nós, que acompanham a programação do canal da Posat Filmes, ou mesmo membros do círculo da Posat Filmes. Essas pessoas têm expresso não só o contato com esse fenômeno, tá? Que fenômeno é esse? O fenômeno de comunicação com consciências não físicas que não são o que comumente se reconhece como os espíritos terrenos, ou seja, consciências desencarnadas da própria civilização terrestre. Isso tudo para não usar o termo extraterrestre, que ao nosso ver é muito limitado para comunicar toda a grandeza desse fenômeno. Essas pessoas que estão passando por esses fenômenos, muitas vezes estão encontrando muito preconceito, resistência dos grupos religiosos, organizações institucionalizadas ou qualquer coisa do tipo, mas estão encontrando preconceito, discriminação e até perseguição por conta do trabalho que elas acabam se vendo compelidas a fazer como fruto do contato. E quando eu procurei ajuda, eu falei: Gilda, nós precisamos de alguma forma mostrar que esse fenômeno é comum, que ele está acontecendo no Brasil todo. Pois é, Juliana, e sobre isso até eu queria colocar que quando a ufologia, quer dizer, vai passar para a pesquisa científica, né, que houve o grande congresso chamado The Abduction Study Conference, que foi lá no Massachusetts Institute of Technology, quer dizer, a cabeça da ciência do mundo, né, pesquisando um fenômeno de abdução por alienígenas, porque na verdade a gente não sabe quem promove esses fenômenos, né? Então na ciência chamamos alienígenas porque extraterrestre, como você disse, é limitante, né? A não ser que a gente use o extraterrestre, como o meu amigo Fábio Serpa, extra nossa cultura, né? Independente do que seja, né? Então foi todos os contatados, aqueles primeiros chamados contatados que começaram a ter experiências com entidades ou seres ou consciências não humanas, né, foram marginalizados porque eles ficaram perdidos, perderam muitas vezes um pouco do senso de realidade e a ciência não estava interessada neles, né? E aqui no Brasil ocorreu alguma coisa semelhante, quer dizer, a partir de um certo tempo, a ufologia também passou a não se interessar pelos contatados. Então ficou restrita ao fenômeno físico, a luzes, a filmes, a gravações e também a abdução, que teria um padrão mais científico para se fazer a pesquisa. E o que eu comecei a perceber, Juliano, a partir de tudo isso que nós começamos, e aqui a minha vinda para São Paulo, né, eu comecei outra vez a contatar esses contatados que estavam separados de tudo isso, né, e principalmente lá no interior do Brasil, eu comecei a perceber que eu estou chamando tudo junto e misturado. Quer dizer, o que é isso? Essas pessoas estão recebendo de espíritos a mestres e entidades não humanas, como seriam extraterrestres ou o que seja, né? E isso tudo dentro de uma hierarquia e eles colocando isso tudo confortavelmente, né? Então, isso é um pouco complicado, porque todos esses fenômenos promovem também uma coisa que nós já andamos falando, que é a emergência espiritual. E a emergência espiritual tem sintomas, né? Então, por isso que também essa pesquisa é interessante e importante para a gente começar a mapear o que está acontecendo no nosso Brasil, né? Agora, uma das coisas que eu escuto, e com certeza você escuta também, porque a gente acaba viajando muito, tendo contato com grupos diferentes, mesmo a Mônica, a Margarete, da Casa do Consolador, que também tem um contato muito forte com o fenômeno, a gente ouve mesmo das pessoas o seguinte: isso está acontecendo só comigo? Sou só eu que estou tendo isso? Né? E eu vou chamar uma tela aqui, olha só, que é um mapa de calor dos respondentes em cima do Brasil. Então, se você respondeu à nossa pesquisa e faz parte desse estudo, e se você não respondeu à nossa pesquisa e não faz parte desse estudo, mas está interessado nos resultados, você perceba, e eu até peço o teu comentário, Gilda, sobre essa tela,
porque você acompanha esse fenômeno já há algumas décadas, na verdade. Você pegou a primeira geração de contatados, de abduzidos, que pelo menos vieram a público, né? E de repente parece que a coisa está esquentando, né? Eu acho. Aliás, esse mapa é interessante por isso, quer dizer, de 2 anos para cá, eu comecei a sentir que uma coisa que eu chamei revival, quer dizer, é como se as pessoas começaram a modificar a consciência e começam a querer saber de fatos que aconteceram há anos atrás. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço, pesquisadoras, amigas, inclusive, de anos, que nunca se interessaram em questionar ou fazer uma regressão para descobrir o que aconteceu em determinado momento da sua vida. E essas pessoas todas começam a vir a público, começam a me procurar, começam a procurar outras pessoas, querendo saber isso. Quer dizer, o que foi aquilo que eu vivi? Né? Qual foi aquela sensação que eu tive num determinado dia? Qual foi aquela luz que eu avistei? Né? E será que aquela luz interferiu na minha consciência? Né? Será que eu teria ido, por exemplo, naquele grande fenômeno que aconteceu em Casimiro de Abreu, né? Que até tem um filmezinho, que eu fui discutir esse filmezinho, o efeito Casimiro, quer dizer, o que esse campo que se forma a partir de um contato, quando você vai para uma vigília, você vai para um lugar especial, o que isso acontece na tua consciência? E as pessoas, às vezes, passaram por aquilo, levaram a vida, aquilo ficou quase que em amnésia lá atrás, e como se agora estivesse aflorando. Por isso que você diz que está esquentando, né? É como se houvesse essa necessidade. Não sei se é por toda essa previsão de transição planetária em todos os níveis. E o bacana que eu percebo, Gilda, é que eles não só estão recobrando de alguma forma essas memórias, ou de alguma forma isso está causando um senso de emergência, mas a conexão entre essas pessoas. Isso. Porque de repente o isolamento está cedendo à sincronicidade. Isso. E as pessoas passam a se encontrar. Eu estava comentando com você duas membros iniciadas do círculo em Portugal que moravam a 2 ou 3 quarteirões e não se conheciam. Pois é. E de repente a mesma causa as uniu, né? Então isso é muito interessante. Eu vou trazer aqui na próxima tela. Agora nós vamos entrar, propriamente dito, nos resultados da pesquisa. Lembrando o seguinte, essa foi uma pesquisa que nós divulgamos por meios digitais, o que facilita muito e, claro, impõe algumas dificuldades, porque nós não temos como mensurar ou como avaliar todos os respondentes, mas é claro que isso, dentro de uma previsão estatística, é plenamente aceitável. Essa pesquisa ela foi divulgada pelas redes sociais e pelas plataformas de comunicação da Posat Filmes, na internet e nas redes sociais, e também pelo mailing e pelos contatos dos grupos de estudo da Gilda Moura. Então a gente conseguiu uma abrangência nacional por esse meio. A metodologia que nós escolhemos para as perguntas foi uma metodologia com respostas fechadas, porque isso facilitaria a tabulação dos dados. Em algumas perguntas, nós abrimos a possibilidade da famosa resposta outros, com a possibilidade de descrição. Esses dados depois foram consolidados, obviamente, porque muitas das descrições colocadas nesse outros acabavam que eram muito semelhantes a uma das opções ou das alternativas que nós havíamos estipulado. Então, para ter uma tabulação bastante precisa, no frigir dos ovos nós analisamos todas as respostas de todos os respondentes. Tá bem? O que nós vamos apresentar agora são as respostas, são os gráficos ou as estatísticas das respostas de cada pergunta. Nós ainda não fizemos o cruzamento da base de dados, tá? Porque isso vai vir numa segunda etapa que vai qualificar esse montante de informações que nós recebemos, e com a qualificação desse montante inicia-se ainda uma terceira fase da pesquisa, que aí sim é a pesquisa qualitativa, mas de entrevista, de focus group. Aí nós vamos definir melhor a metodologia. A primeira questão que nós inquirimos os nossos entrevistados foi: a que movimento ou denominação você pertence? Considerando, obviamente, que boa parte do público que nos acompanha e dos interessados em responder essa pergunta estão ligados a algum tipo de movimento espiritualista.
Então, 34% das pessoas que responderam se dizem de alguma forma, ou se declaram de alguma forma pertencentes ao espiritualismo, se declaram espiritualistas. O espiritismo kardecista são 33,5% e 20% se declara de nenhuma das anteriores. E aí a gente tem aqui, em menor manifestação, mas ainda presentes, Umbanda, escolas iniciáticas, pessoas que se declaram evangélicas pentecostais ou neopentecostais, renovação carismática católica, candomblé, budistas ou ainda outras religiões afro-brasileiras. Júlia? Bom, essa é a nossa primeira pergunta, né? Tinha o objetivo da gente definir um pouquinho, tá? Quais os backgrounds, o conhecimento das pessoas com relação à nossa pesquisa, né? Só que, como foi divulgado ou centrado no nosso público, né, meu e da Posati, né, verificamos que houve pouco respondente das outras categorias que as pessoas pertencem. Ficou muito focado nos espiritualistas e no espiritismo. Não quer dizer com isso que os outros todos que estão aqui nessa estatística também não apresentem fenômenos assim, mas não foram respondentes da nossa pesquisa, né? Então, isso é bom que fique claro que está muito centrada nesse primeiro público todo e não nas pessoas que que pertencem a outras escolas, ou carismáticas, ou umbandistas, ou candomblé, ou mesmo budistas, que também têm emergências espirituais e que também têm fenômenos de visões e de seres e de tudo isso, como qualquer um dos outros mais espiritualistas, né? A mesma coisa você vai notar na segunda pergunta, né? Que é: há quanto tempo você participa deste movimento ou denominação? Né? Então você percebe que a grande concentração está em pessoas que já pertencem a esses movimentos há mais de 20 anos. E a segunda maior concentração há pessoas que participam há mais de 5 anos e há pessoas que participam há mais de 10 anos. Se a gente somar essas três, a gente ultrapassa 60%. A gente vai quase a 75%. Com mais de 10 anos. Com mais de 10 anos. Com mais de 5 anos, pelo menos, né? Então não são pessoas que começaram agora. Não são iniciantes. Exatamente. São pessoas com bastante prática dentro de desenvolvimento psíquico e desenvolvimento espiritual e mediúnico, ou mesmo de desenvolvimento ligado a estados alterados da consciência, ou de meditação, ou de alguma forma, mas de qualquer maneira não são iniciantes, o que é bastante interessante. Exatamente. E uma coisa bacana é que em 3, 4 ou 5 anos, por exemplo, nós podemos repetir a mesma pesquisa. Aí, provavelmente, a partir da divulgação dessa, nós tenhamos maior engajamento das outras comunidades e a gente tem até resultados parecidos com uma gama de um público diferente, né? E talvez até esse número caia, porque aí nós vamos ter os novos iniciados. Então, tudo isso são dados que ainda são passíveis de não só de análise agora, em tempo presente, como também de revisão no futuro. Mas o que eu acho importante é que ele já nos dá uma orientação, ou já nos dá um sinal exatamente da onde o fenômeno está focando mais, ou o fenômeno está sendo pelo menos mais aberto, as pessoas mais interessadas em participar desse tipo de questionamento, não é? A gente até pode especular a culminância do fenômeno, né? De uma caminhada de preparação para que se chegue ao contato com esse tipo de consciência não física, que não seja exatamente uma consciência humana desencarnada. Não é? Aqui nessa próxima pergunta, a gente foca em há quanto tempo a pessoa desenvolve as suas habilidades mediúnicas ou de canalização. E aqui a gente tem um dado curioso, porque, que é a prática, né? Que é a prática. E 36%, que é a grande maioria, vai falar que nunca se dedicou a isso. O que pode sugerir uma certa espontaneidade na manifestação do fenômeno. Aí entra dentro de alguma coisa que eu sempre coloco quando eu apresento fenômenos anômalos, né? Que eles são provocados por prática ou espontâneos. Né? Então, eu acho que hoje em dia, justamente a dificuldade de lidar com isso é porque o fenômeno é bastante espontâneo. Não é por prática.
como muitas vezes, quer dizer, muito mais talvez naqueles não respondentes, tá? De outras categorias, como o budismo e tudo isso, que tem práticas e tem tempo para a pessoa ir desenvolvendo toda essa sensibilidade, não é? E o espontâneo não, acontece de repente. E até cabe a posteriori uma análise uma análise mais qualitativa, porque o percentual de pessoas que declaram que nunca se dedicaram a isso é muito próximo ao percentual de pessoas com menos de 5 anos de pertencimento ou de caminhada naqueles movimentos. Então, será que esse pessoal que nunca se dedicou é aquele que está chegando? Ou será que tem aqui também dos mais antigos, mas também que nunca se dedicaram? Então, há uma investigação aqui e que o fenômeno a ser feita. Foi espontâneo, mesmo estando lá dentro praticando. Agora, ainda assim, quer dizer, nós temos aqui um percentual relevante de pessoas há mais de 20 anos, há mais de 10 anos e há mais de 5 anos. São os 3 percentuais mais relevantes aqui, em 15%, 14% então, e 13%. Continuamos que não são iniciantes. Não são iniciantes. Uma boa parcela aí não vai ser iniciante. E aqui a gente tenta, nessa próxima questão, qualificar um pouco as habilidades mediúnicas ou de canalização que os entrevistados afirmam manifestarem nas suas experiências. Então veja que curioso. Dentro de uma linguagem moderna, quais são os poderes? Quais são os poderes, né? Os X-Men. Agora veja que coisa interessante. Essa era uma pergunta aberta a mais de um tipo de resposta. Então, porque a gente entende, obviamente, que essas habilidades elas não vêm sozinhas, né? Diferente até dos poderes dos super-heróis, né? Então, os nossos super-heróis aqui são mais completos. Agora, quase 70%, ou seja, 68% dos entrevistados se incluíram na categoria intuição. Então essa foi a habilidade comum à grande maioria dos nossos entrevistados. Seguida por desdobramento, ou seja, a possibilidade de viagem fora do corpo, 35%. A vidência ou clarividência em 32%. Audiência em 27%. Psicofonia em 25%. Aí, abaixo de 20%, você vai ter psicografia, você vai ter gente que declara que nenhum dessas habilidades é o que ela manifesta. Psicometria, transfiguração, voz direta, escrita direta, xenoglossia, biolocação, materialização, transporte, semantologia, levitação. Agora, se você perceber, é interessante, porque mesmo esses fenômenos que são menos comuns, inclusive, tá? A gente ainda tem uma boa porcentagem nos respondentes e que não são fenômenos comuns e não são fenômenos fáceis de acontecer, não é? O fenômeno de escrita direta e voz direta, por exemplo, tem um percentual relevante. E no entanto, quer dizer, mesmo daqui para cima, quer dizer, da psicografia até a intuição, tá? Nós já temos um percentual bastante grande de fenômenos, que também é importante para se perceber, depois quando entrarmos na qualitativa, tá? Exatamente as nuances dessas respostas, não é? O que essas pessoas desenvolveram e como desenvolveram, né? Isso aconteceu de repente, praticaram, tem desde do nascimento, desde pequeno, é espontâneo. Quer dizer, quando entrar a parte qualitativa, né, isso vai ser bastante importante, ver a quantidade de pessoas, né, de brasileiros que dentro desse centro ali do Sudeste, tá, consegue ter toda essa fenomenologia. E você sempre acompanha... E com uma afirmação na intuição. Muito forte. E que necessariamente, às vezes a gente pode tratar a intuição como uma coisa assim mais banal, mas ela pode ser, no final das contas, a grande intenção. Ter pessoas mais intuídas, mais sensíveis amáveis, mesmo. mais sensíveis aos pequenos movimentos, né? A próxima questão é quase uma pegadinha dos pesquisadores, né, Gilda? Porque o que a gente fez aqui? A gente pergunta quais as habilidades parapsicológicas abaixo descritas você manifesta. Gente, na verdade,
a parapsicologia dá uma cara científica, uma veste científica a fenômenos psíquicos que podem ser mediúnicos ou não. Né, Júlia? Agora, ele pode ser mediúnico, então vamos dizer assim, que todo fenômeno mediúnico é um fenômeno parapsicológico, mas nem todo fenômeno parapsicológico é um fenômeno mediúnico. É, mais por aí. Agora, o bacana é que se a gente somar todo o percentual de pessoas que responderam que sim, manifestam fenômenos físicos, ele é muito superior às pessoas que dizem manifestar telecinesia, que é justamente a ação da mente sobre a matéria. Então, na verdade, o que fica demonstrado aqui, muito, muito propriamente, é que a linguagem científica ou paracientífica, ela ainda não é de domínio dos respondentes da pesquisa. Eles estão mais habituados com a linguagem oriunda dos textos base do espiritualismo e do espiritismo, como, por exemplo, o Livro dos Médiuns ou a obra de Chico Xavier. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, talvez, que é o palco. Mas talvez essa pesquisa aplicada, de repente, em outros países, vamos dizer na Europa, por exemplo, entendeu? Pode ser que os respondentes em parapsicologia, nos fenômenos parapsicológicos, sejam mais impactantes do que os mediúnicos. Né? O que não é nenhum tipo de detrimento ou nenhum tipo de desqualificação. É só uma constatação. Porque há uma contradição. Exatamente, uma forma de classificação. Não só há uma contradição, como justamente a pesquisa é para a gente tentar definir essas pequenas linhas, né, que se sobrepõem muitas vezes, né, e que só muda a nomenclatura e não o fenômeno. Exatamente. O fenômeno ele acontece, ele é um fato. É um fenômeno humano. Eu acho que ele nem é Fato. parapsicológico, eu acho que ele é humano. Né? Ele é um fenômeno, uma potencialidade nossa. Por isso que eu falei poderes no início. É num sentido porque eu acho que toda essa fenomenologia é um poder do ser humano, só que não desenvolvido na nossa sociedade. Né? E por isso mesmo tendo que ser classificado ou ser ministrado ou até entendido ou com uma área espiritualista ou com uma parte mais religiosa, né? Ou então mais científica, uma parapsicologia que vai negar o resto todo. Né? Então fica essa briga, né, entre um e o outro, e na verdade o ser humano fica perdido aí e precisando de ajuda, e precisando de informação e não tem. Agora, seja como for, o importante é que nós estamos justamente nessa fase em que, com muito tempero, muita tranquilidade, muito equilíbrio, a gente começa a sair dessa percepção de que tudo é muito sobrenatural e trazendo todos esses fatos, todos esses fenômenos ao âmbito do natural. Isso. Né? Isso, como a Ajuda muito bem colocou, e eu citaria Kardec, já no Livro dos Médiuns falava isso, quer dizer, isso aqui não é sobrenatural, isso aqui é natural, que faz parte da nossa natureza, da natureza de quem nós somos em essência. E essa natureza nós estamos redescobrindo agora. Né? E como eu venho da parapsicologia lá de trás, quer dizer, a parapsicologia católica dos freis, de Padre Quevedo, Frei Albino Arese, toda essa que negava toda essa parte mais espiritualista, quer dizer, já centrava muito mais no ser humano, como um potencial do próprio ser humano. Não é? Tanto que eu muitas vezes falei que depois que eu saio disso, que entro na pesquisa ufológica, depois de 10 anos na parapsicologia, esse perde o sentido, porque começa a ser uma potencialidade do próprio ser. Começa a se descortinar a nova psicologia. Exatamente, né? Exatamente, seria uma nova psicologia. Não já a sem parapsicologia. Exatamente. Olha, ainda nessa linha de classificar e entender o perfil desse público, nós perguntamos se os entrevistados atuariam de forma voluntária como médiuns em uma organização de atendimento ao público, onde, para nossa surpresa, somente 31% respondeu que sim. Então a grande maioria, 68%, não está ligada a nenhum tipo de atendimento público. Então provavelmente não está ligado a área mais espírita e faz atendimento ao público. Seriam talvez espiritualistas ou até livres pensadores. Livres pensadores, exatamente. Né? Desconectado disso. É isso aí. Ao perguntar como essas pessoas atuam, né,
14% vai dizer que trabalha sozinho, então, portanto, não está ligado a um grupo. Você vê que diminuiu o percentual dos que não atuam, justamente porque tem uma turma aqui que atua, mas não atua no centro. Exatamente. De repente como um terapeuta, alguma coisa assim, né? E 33%, muito próximo aí ao percentual do outro gráfico, trabalha com um grupo de médiuns. E aqui continua uma grande parte de grande não atuando. Parcela não atuante. Né? E a pesquisa ainda continua, agora trazendo mais peculiaridades sobre a experiência mediúnica ou de canalização. Então nós perguntamos aos nossos entrevistados quais as sensações físicas que acompanham mais comumente a vivência mediúnica ou de canalização. Nós usamos esses dois termos porque nós entendemos que dentro do nosso público esses dois termos seriam os mais compreensíveis, os mais palatáveis a eles. Talvez esses não sejam os melhores termos no futuro. Concordo. Talvez as pesquisas nos levem a termos melhores, por uma compreensão melhor do que é o fenômeno humano em si. Mas hoje nós fizemos uso do que mais nos valia para extrair essa experiência dos nossos entrevistados. Que fosse compreensível ao público. Exatamente, exatamente. Então, se houver aí, se você for um acadêmico e isso te incomodou de alguma forma, compreenda que o nosso público precisa desse tipo de linguajar, de denominação desses conceitos. Para que dele a gente pudesse extrair. E o curioso aqui, Gilda, tem uma série de sensações e coisas muito interessantes. Corporais, agora eu queria, né? Bem físicas. Bem corporais, bem físicas. Agora, eu queria chamar a atenção para alguma coisa com relação à palpitação do coração, porque eu sei, pela tua experiência, que você já se encontrou com essa sensação várias vezes, e eu estou vendo que 37% dos entrevistados... Os arrepios pelo corpo, inclusive, é o que eu mais tenho no consultório. Os arrepios. Os arrepios, as pessoas sentem muito isso, né? A palpitação do coração é bastante também, como eu já coloquei até um pouco, né? Nessa parte dos distúrbios que tudo isso pode provocar, né? Às vezes a dificuldade, inclusive, que eu não sei se a gente até colocou aqui, que é a dificuldade... De expressão, né? A inefabilidade. Não, e a parte da respiração mesmo. Sim. As desordens prânicas. Eu acho que a gente não colocou essa denominação, até porque para o público em geral, desordem prânica não ia dizer nada. Né? É uma coisa muito ligada a uma prática de meditação yogi, então provavelmente para o grande público não traria. Mas que muitas vezes esses fenômenos, ao provocar a emergência espiritual, vai provocar uma série de sintomas. Né? E como o público não conhece, às vezes fica sofrendo de alguma coisa que com um pequeno exercício aquilo passaria. Né? Mas por desconhecimento a pessoa passa a sofrer uma série de sensações. Né? De fato, nós não inquirimos a desordem prânica, mas talvez seja uma boa nota para a fase qualitativa nós pegarmos este público que respondeu, que tem a palpitação no coração, que é 37%, e inquiri-los sobre a desordem prânica, que eu tenho aqui uma impressão, vamos dizer assim, que vai estar nesse público a desordem prânica. É possível. Agora, essa pergunta, agora a gente chega ao grande X da nossa pesquisa. E essa pergunta que a gente traz em tela é a grande novidade, que é quase bombástica, que não é, né, Gilda? Porque ela comprova a teoria que nós lançamos ao nos propor a fazer essa pesquisa, que seria a naturalidade e a disseminação cada vez maior do fenômeno. Mas, de alguma forma, ela nos traz uma certa segurança, porque ela é estatisticamente a comprovação dessa nossa hipótese primária de trabalho. A pergunta que você vai ver pela construção da pergunta que nós tentamos ser o mais cirurgicamente corretos aí na formulação, para que não desse nenhum tipo de problema de interpretação.
ainda que tendo de fazer recurso de termos que fizessem sentido para os nossos entrevistados. Do grande público. Que é o grande público que respondeu a pergunta. Então, a questão foi, em sua vivência como médium canalizador, você alguma vez se deparou com a percepção de uma presença energética não física? Olha só como nós definimos aqui. Presença energética não física de um ser ou seres diferentes de humanos desencarnados, popularmente reconhecidos como extraterrestres. Nós não estamos afirmando que são extraterrestres. Mas nós estamos dizendo que popularmente são conhecidos assim. Porque, não quer dizer que sejam. Porque, veja, a Gilda, com décadas de experiência com contatados e abduzidos, quer dizer, a pessoa chega lá, ela não chega preocupada com a classificação, com a nomenclatura, se ela está chamando certo ou errado. Ela vai dizer, eu vi um ser cabeçudo com olhos amendoados que parecia um ET. Quer dizer, então para a experiência daquela pessoa é um ET. Então a gente não poderia, embora não quiséssemos usar a palavra extraterrestre por conceituação e convenção das nossas discussões conceituais, né, não podíamos deixar de usá-lo. Senão criaríamos uma barreira. E qual não foi a nossa surpresa quando 65,3% dos respondentes disseram sim. É bastante grande. Mais de 50%. Ou seja, é um em cada dois, um pouco mais. E o mais interessante, quer dizer, estão tendo a consciência de que não é um ser desencarnado. Né? É alguma coisa, é uma consciência diferente, é uma criatura diferente, né? Mesmo que a gente não saiba exatamente o que são essas criaturas ou o fenômeno. Porque isso é bem claro, ainda lançando, claro, hipóteses de trabalho, mas a manifestação não física não implica necessariamente numa manifestação espiritual de um ser desencarnado. Aí é que está a questão, porque o avanço tecnológico e o próprio status quo de evolução dos seres poderia possibilitar a atuação em dimensões mais sutis ou em realidades mais sutis de existência que não as que nós conhecemos e experimentamos pelos nossos 5 sentidos. E aí entra um outro detalhe interessante, que no quadro anterior, em que as pessoas descreviam os sintomas, né, físicos, né, e justamente dentro da pesquisa, o que nós temos chegado à conclusão, que é exatamente a presença desse tipo de entidade, ou esse tipo de ser, provoca muito mais fenômenos físicos do que uma presença espiritual, uma presença desencarnada. Né? E se você reparar, tem uma grande quantidade de fenômenos físicos naquela tela anterior. Não, e avançando ainda um pouco, mais à frente nós vamos ver que quais outros tipos de fenômeno extracorpo aconteceram ao mesmo tempo, seguido a esse tipo de contato, e são muito interessantes, você vai ver agora. Se nós considerarmos não só o que é conhecido popularmente como extraterrestre, e se considerarmos que atualmente também na pesquisa mundial está se buscando esse contato extraterrestre, mesmo físico, de outros planetas, a nível físico, né? Isso é bastante interessante, bastante importante. E olha, Gilda, as pessoas me perguntam em todo lugar que eu vou dar palestra hoje no Brasil, elas me perguntam, já saiu o resultado da pesquisa? Quando é que vocês vão divulgar? Está acontecendo em mais lugares o que acontece aqui com a gente? Essa é a grande... Há uma falta ou a ausência de um senso de pertencimento. Exatamente. E de reconhecimento, eu não sou maluca por estar passando por isso. Porque essa é a primeira pergunta. A pergunta que a gente mais ouve é, primeiro, por que eu? Tá? Por que eu? Né? Por que está acontecendo isso comigo? Não está acontecendo com o vizinho? Né? E segundo, dentro disso, né, a primeira sensação de toda essa fenomenologia, não é? Isso é real ou eu que estou ficando maluco? Né? Então, esse pertencimento e você perceber que você não está sozinho, né? E que, na verdade, na pesquisa mundial, como eu citei o MIT, uma coisa ficou muito clara, o fenômeno, né? Independente do que ele seja, tá?
ele não é uma nova psicopatologia mundial. Né? Essas pessoas que estão passando por esses fenômenos não têm distúrbios psicológicos. Quer dizer, os contatados e abduzidos foram as pessoas a nível de personalidade mais testados no mundo. Milhares de baterias de teste para se ver se era uma psicopatologia ou não. Quer dizer, então a gente vê isso não sendo uma alucinação ou uma psicopatologia, né, é bastante importante, né, para a gente realmente encarar isso de uma forma mais séria. Né? Até porque essas pessoas, né, como ficam abandonadas, estão precisando de ajuda. Que é o ponto mais importante. Exatamente. E eu diria que é a motivação primária da nossa pesquisa. Antes mesmo até de poder escrever papers ou se candidatar a publicações científicas, o nosso primeiro objetivo foi ajudar as pessoas, a esclarecer, a criar uma consciência de que é um fenômeno comum, que é um fenômeno natural e que ele não é, ou pelo menos não deveria ser, alvo de preconceitos, de perseguições. Ao contrário, é preciso chamar essa turma para a mesa, sentar, tentar compreender, tentar buscar novas perspectivas para que a gente participe da construção de uma verdade cada vez mais ampla, né, entre nós. O bacana, Gilda, que eu fui depois aqui vendo, é que a experiência, tá, esse tipo de experiência com as habilidades também é muito antiga. Você vê que não são pessoas que estão aí, que acabaram de chegar. O que vai novamente de encontro com a maioria já desenvolve há mais tempo, como dá para perceber aqui nessa pesquisa. Nessa tela. Agora veja só que aqui é o que eu estava falando para você lá atrás. Quer dizer, como é que se identificou esses seres? Porque de repente então apareceu lá um cara que não era o bom e velho preto velho ou o bom e velho mentor da casa. Como é que fica isso? Qual foi o parâmetro de discernimento? Porque assim, gente, no frigir dos ovos, e parece uma conversa de doido mesmo, no frigir dos ovos a experiência é tão subjetiva quanto a experiência mediúnica. Ela é subjetiva, né? Então a gente tinha essa curiosidade de tentar entender como é que foi a identificação desse ser, né? Então assim, o grande grupo aqui vai ter aqui 30%, que são aqueles 30% que não identificaram, não se identificaram com a pesquisa, mas dos que identificaram-se, a grande manifestação ou a grande colocação vai estar aqui, ó, sensação física corporal diferenciada das ocorridas durante uma sessão de manifestação com espíritos encarnados. Isso é o que eu mais recebo de resposta. Quer dizer, mesmo quando eu fiz a pesquisa com os curadores, no Centro Espíritas e tudo isso, quando eu fiz mapeamento cerebral, né, nessas pessoas, a resposta era sempre isso. A sensação física corporal é diferente. Né? Agora, eu achei muito interessante isso aqui. Apesar de que esses seres, né, sejam o que sejam, se manifestarem provocando sensações diferentes, com mais fisicalidade, vamos dizer assim, não é? Me parece, até por essa pesquisa, que os canais usados são os mesmos. Né? Sim. A qualidade ou a origem do que está sendo canalizado é que é diferente. É que é diferente. Aí é que tá. Agora, e daí a confusão, e daí que eu acho que está tudo misturado. Com aquelas que eu falei que está tudo junto e misturado. Porque né? veja, se 25% vai dizer que identificou o ser por clarividência, veja, já é preciso uma jornada mediúnica, ou né? Porque não existem tantos grupos de treinamento parapsicológico no Brasil. Não. Então eu acho que a oportunidade é mediúnica. Eu acho que com a entrada da parapsicologia científica e a parada no Brasil dos outros estudos parapsicológicos, né, mesmo que seja católicos, que era dos padres, ou do que seja, eu acho que o conhecimento disso se perdeu. Né? Eu me lembro que quando a doutora Rima Label, uma psiquiatra americana, começou a fazer uns congressos que ainda existe, era o chamado Treat and Research Anomalous Trauma, né? Essa organização ainda existe, eu participei no início dela, né?
ela começou a juntar cientistas para entender os traumas anômalos, principalmente ligado à abdução ou o que seja, né? E aí, depois do primeiro ou do segundo congresso, ela percebeu, ela trazia cientistas russos também, que têm um desenvolvimento no estudo da parapsicologia maior que os americanos ou nossos, ou o que seja. Ela começou a perceber que ela estava precisando dar um beabá quase, um primário de parapsicologia para aqueles cientistas, porque os cientistas não conseguiriam entender o fenômeno se não tivesse esse conhecimento básico de parapsicologia. E eu acho que nós estamos precisando disso outra vez, tá? Até para poder começar a ajudar as pessoas e a entender tudo isso. E aí talvez até qualificar fora mas daquele não essa ambiente... parapsicologia, mas peraí, não essa parapsicologia científica que não tenta entender nada, ela só tenta provar. E fica fazendo experimento para provar que o fenômeno existe. Nós estamos partindo do princípio que o fenômeno é real. O que a gente precisa é entendê-lo para ajudar as pessoas. Sim. E não provar que ele existe. E talvez até a ausência desse ambiente mais religioso dogmático facilite essas pessoas a terem um contato mais saudável com o fenômeno sem nenhum tipo de medo ou culpa. Exatamente. Porque são as duas grandes... Eu falo que são as duas grandes malas que as pessoas carregam, né? Uma cheia de medo, outra cheia de culpa. É impressionante. E agora, a gente vê isso em psicoterapia. Me chama a atenção aqui também, Gilda. E uma quantidade de clarividência enorme, né? Mas veja que seguido de clarividência está aqui manifestação de fenômenos físicos incomuns, luminosos, sonoros e elétricos 23%. 23%. Sem falar que nós temos um grupo de 12%, 12,5% que afirmam a aparição do ser fisicamente. Aí a coisa muda de figura também, né? Que é bem interessante, é um grupo que merece aqui um estudo, uma atenção também especial. O que lhe inspira, e aí nós entramos muito mais também na questão da experiência individual desses respondentes, dessas participantes da pesquisa, quando perguntamos o que lhe inspira, sobretudo, a convicção de estar em contato com esses seres. Quer dizer, uma coisa foi a forma como você o identificou, mas e aí? O que te convenceu de que o cara não é o que parece, é o que parece? Agora não entendi. Bom... O cara é ET, pronto. Tá vendo como é mais fácil? O cara é espírito ou ET, né? Ficou mais fácil. Pronto, aí. Tá com ET, como é que você sabe? E aí, mais uma vez, vai bater na tua experiência, porque a grande maioria vai falar o quê? 24,4% vai dizer a sensação que trazem. Né? A sensação que trazem. O que eu falei? O canal é o mesmo, mas a origem ou a qualidade é diferente. Agora, veja que interessante. Apesar de 23% ter respondido na pesquisa anterior que houve manifestação de fenômenos físicos incomuns, foram só 8% que se deixaram convencer já de cara pelo fenômeno. Então, 15% ali dos que viram o fenômeno físico ainda, o fenômeno não foi tão... a luz piscou, começou a tocar música sem caixa de som, mas tudo bem. Tudo bem, a sensação que me convenceu. Mas olha que interessante, mas isso é muito importante, né? Isso é muito importante. A sua aparência, quer dizer, tem muita coisa aqui ainda para ser discutida e avaliada. Só 29% diz que nunca esteve com esses seres. Sempre tem uma certa contradiçãozinha, né? Porque aqui na anterior dizia 31%. Tem 2% aí que talvez manifeste bipolaridade. Então, vamos lá. Essa questão é de vital importância. Por quê? Existe ainda uma certa dissociação, um certo preconceito das pessoas mais ligadas à ufologia mais tradicional, ufologia mais de raiz e coisa e tal, com a questão das experiências com fenômenos mais subjetivos, como a parte subjetiva desse fenômeno. Então veja, essa pergunta é muito interessante para tentar fazer essa ponte. Porque quando nós perguntamos se houve algum avistamento ufológico local
relacionado à manifestação mediúnica / de canalização com o ser ou os tais seres, 31% vai responder que sim. Ou seja, ou antes, ou durante, ou depois, aquela manifestação de ordem mais subjetiva foi acompanhada por uma manifestação de ordem objetiva, ou seja, por um avistamento ufológico. Isto é um percentual grande demais para simplesmente ser ignorado. Ou seja, isso caminha para o lado de pesquisa que nós temos defendido no quesito de que há uma relação íntima entre o desenvolvimento consciencial dos seres humanos em si e a manifestação desse tipo de fenômeno. E o fato de 69% ter dito que não houve fenômeno, não houve avistamento ufológico, não implica na não presença de tais naves ou tais objetos. Implica simplesmente que para eles já não faz diferença. Eles já não estão olhando para cima. Ou não viram. Ou não viram. Simplesmente não viram. Não quer dizer com isso que o fenômeno físico não existiu. Ele apenas não foi detectado. Fenômeno físico ufológico. Ufológico. Ele pode apenas não ter sido detectado. Não é? Por exemplo, no meu caso, quando começa manifestações subjetivas, né, de escrever, de livro, tudo isso, é após um avistamento físico, né, no sítio do meu pai. Quer dizer, teve uma nave física, né, e depois disso é que vão começar as manifestações. Há uma correlação não imediata, mas há uma correlação. Né? Quer dizer, nesse caso, talvez se aplique aquela regrinha do Paulo Iannuzzi, a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Exatamente. E o que quer dizer é o seguinte, que muitas vezes a manifestação pode ocorrer meses depois. E aí ela já não está correlacionando com o fenômeno que ela avistou antes. Até porque muitas vezes esse avistamento pode ficar em amnésia. Outro dia mesmo eu vi um doutor falando isso, né? Que ele, quando criança, ele e o irmão tiveram um avistamento de uma nave física e os dois nunca mais falaram sobre isso. A vida inteira. Agora, recentemente, tem 1 ano, que o filho do irmão perguntou e aí os dois se lembraram do fato e que por que eles nunca comentaram. Quer dizer, às vezes a coisa fica numa amnésia e isso pode influenciar nessa resposta. Isso é fantástico, fantástico. Seguindo a pesquisa, nós buscamos entender qual era a pauta desses seres junto aos grupos ou às pessoas, os nossos entrevistados, que disseram estar em contato. O bacana, gente, olha só, é que é bastante variada a pauta desses seres junto aos grupos de contato. 13% vai dizer que esses seres vêm para incentivar a práticas espirituais avançadas. 12,9% vai dizer que eles vêm para ensinar sobre realidades ainda não conhecidas pela humanidade terrestre. 12,3% vão dizer que eles ainda têm outras pautas. 10% vai estar, 10,9%, estaria ligado a curas e tratamentos de problemas de saúde e 8,1% ainda estaria ligados ou trariam informações sobre orientações e alertas específicos para a sociedade terrestre. Bom, Juliano, aqui, quer dizer, centralizando, vamos dizer, essas respostas, né? Eu me lembro que o Dr. Léo Sprinkle, que foi o que começou em Wyoming, toda essa pesquisa ligada a contato e abdução dentro de uma universidade americana, né? Ele costumava dizer que esse tipo de contato ou de manifestação tinha apenas 2 finalidades, que na verdade seria a condensação de tudo isso. Uma, a pessoa ia se dedicar à divulgação, tá? A palestra, escrever livros, toda essa parte de divulga, né? E os outros teriam desenvolvimento de cura, de mão de cura, né? Olha, quer dizer, que vai englobar exatamente essas 2 respostas. Agora, existiu uma coisa aqui que pode ser que os céticos, né, vão dizer que, e cadê aqueles que vão dizer que esses seres estão aqui para nos invadir?
Para nos dominar, como a teoria da conspiração. E da teoria do David Jacob, né? Que eles estariam aqui para dominar o planeta. Né? Quer dizer, nessa pesquisa nós não estamos vendo isso. Estamos vendo muito pelo contrário, né? Ensinamentos, cura, abertura de consciência. Pode estar dentro desses outros. Sim, mas é uma porcentagem menor. É uma porcentagem absolutamente pequena. 12,3% porque aproximadamente. Provavelmente os céticos vão questionar isso. No caso de trabalhos com cura e tratamentos de problemas de saúde, os resultados têm sido perceptíveis e documentados com o devido acompanhamento médico? 20,3% vai responder que sim. Essa é uma pergunta, né, Gilda, que qualifica de alguma forma a criteriosidade desses grupos. Ou seja, são grupos criteriosos, são grupos que estão preocupados. Eu acho que eles estão mais preocupados em curar ou ajudar do que em pesquisar. É o que me parece. É assim, porque a grande maioria não está nem ocupada com isso. A pessoa saiu melhor. Pronto. E aí a coisa se perde, porque fica quase como uma cura subjetiva, porque a gente não tem os dados, não é? Mas isso é muito comum. Eu tenho mesmo uma ajudante, né, que há pouco tempo diz que foi curada, né, a nível espiritual, e eu não consigo os exames para saber se foi mesmo, entendeu? Quer dizer, há uma resistência a isso, né? Agora, você sabe... Sabe qual é a sensação que às vezes me dá? Que o querer provar a nível físico, tá, vai parecer que você não tem fé. Está duvidando do que aconteceu. E que as pessoas evitam isso, ou evitam a pesquisa, achando que aí pode ficar doente outra vez porque duvidou, entendeu? Porque quis provar ali a nível técnico, né? Ou então é falta de organização nossa mesmo, né? Agora, você sabe que recentemente saiu uma matéria no UOL que justamente dizia que os centros espíritas e espiritualistas, eles recebem mais consultas do que os pronto-atendimentos. É isso, eu vi isso ontem. Então, isso é muito significativo. Eles estão atendendo mais gente do que os hospitais. E deve estar resolvendo mais também. Porque continuam sendo procurados, né? Aqui uma outra pergunta que está ligada também. Eu diria aí, entrando no seu discurso, que os céticos poderão achar muito pelo em ovo nessa pergunta. Mas não tinha como deixar de fazê-la. Quer dizer, se os entrevistados já notaram em algum momento o surgimento de marcas estranhas de origem inexplicável no corpo, né, a partir dessas experiências. E o curioso é que 30% vai dizer que sim. Então são marcas estranhas de origem inexplicável no corpo dos entrevistados. A partir da experiência. A partir das experiências com esses seres que não são seres humanos encarnados, né? Por assim dizer, ponto. Aí você vai chamar de dimensional, extraterrestre, intraterrestre, multiterrestre, transdimensional, ultraterrestre. Na conclusão da pesquisa, nós perguntamos sobre como os nossos entrevistados se identificam diante dos fenômenos que eles dividiram conosco. Essa autoidentificação para nós é muito importante porque nos dá algum senso, alguma medida do grau de engajamento, de desenvolvimento, de conhecimento que esses entrevistados têm e de alguma forma também mostra a relação ou a importância que eles conotam ao fenômeno que está acontecendo. Então veja que 34% vai dizer que se reconhece como contatado. 9,1% só vai se reconhecer como abduzido, né? 31% simplesmente médium, que é um percentual bastante grande, né? E 25% ainda não sabe o que é. Mas se você somar os 34 com os 9, tá? Você vai ter quase uma metade dentro do fenômeno ufológico. Tá? E 2/3 talvez maior do que a porcentagem simplesmente médium. Sim, não é? Sim. Que é bastante interessante. Já é uma compreensão maior do fenômeno. E sabe o que eu estava notando? E existe uma outra coisa aqui que é bastante interessante, que é aquilo que eu estou falando, que eu agora, em vez de ficar no fenômeno da abdução, eu estou passando ao conhecimento dos contatados no Brasil, porque a maioria é contatada, não é abduzida.
pode até ser abduzido e não saber, porque a abdução pode ser inconsciente, mas de qualquer maneira não se reconhece como, né? Se reconhece muito mais contatado. E o que é isso? Aí é que é um detalhe interessante. O se reconhecer contatado é reconhecer que participa da experiência de uma forma positiva, proativa, até diria, e com concordância, né? Com conhecimento e concordância do fenômeno, né? E o abduzido é o que está indo contra a vontade dele, quer dizer, não necessariamente ele está querendo participar daquilo, mas a grande maioria está dando, está colaborando com o fenômeno, de uma forma positiva. Sabe o que me chamou a atenção? Tem 25% das de pessoas nenhuma das alternativas que estão aqui, assim, caíram de paraquedas na pesquisa. Mas se a gente voltar aqui na questão sobre a experiência com esses seres, a experiência com essa presença, só 34% vai dizer que nunca teve. Então tem aqui 10% de pessoas que estão tendo experiência com os seres e não sabem o que são. Pode ser. Porque elas não se enquadram em nenhuma... Aqui. Exatamente. Ela não se vê nem como médium. Nem como médium, nem como contatado, nem como abduzido, mas ela está vendo ET. Ela está respondendo, inclusive, a pesquisa, né? Então, veja que curioso. E aí, a conclusão, ou é uma pesquisa que não traz nenhum tipo de resposta, né? Acho que depois de todas as respostas, o que nós temos são mais perguntas para serem feitas. Nós estamos muito longe de conclusões. Mas já dá para se ver que tem um universo grande precisando de ensinamento, de ajuda, de esclarecimento. E não só isso, quer dizer, precisando disso sim, mas também tendo muito a oferecer. Porque o contatado tem muito a oferecer, às vezes de sabedoria, quando ele não é aquele que está fora da realidade, né? Ele recebe muita informação muito interessante. Então ele também tem muita coisa a oferecer. E eu diria que muito provavelmente os transtornos ou dificuldades ou até doenças ou enfermidades físicas pelas quais eles possam estar passando podem ser em decorrência do seu isolamento, da sua não conexão com esse grupo ou da sua não realização por serem rejeitados como contatado. E por serem rejeitados, ridicularizados ou por causa do preconceito, na verdade. Talvez até isso seja um reforço para você que respondeu a pergunta, que apesar de já ser um contatado, que você entre em contato com outros contatados, que você tenha esse senso de pertencimento a uma causa, a um grupo, a um objetivo, que você procure dar vazão. Porque você é como uma bateria que está recebendo carga, e não está colocando isso em ciclo, em circuito, em movimento. E que é importante para a saúde. É importante para a saúde. Aí nós estamos falando de realmente um fenômeno físico. Você vai ficar com uma carga energética muito além daquilo que você dá conta, né? E se você não der vazão a isso, você não vai se reequilibrar e vai te fazer muito bem. Essa é a verdade. Mas por isso, aquela nossa pergunta anterior, as respostas, e aquelas duas definições do Léo Sprinkle. Quer dizer, você tem que dar vazão ou escrevendo, ou falando, ou passando as informações, ou até usando essa energia como cura, para ajudar os outros, né? A abduzida, por exemplo, mais famosa de Portugal, mais conhecida, que é a Carla, né? A Carla só conseguiu se reequilibrar e ficar muito bem quando ela aprendeu massagem e passou a utilizar a energia dela, fazendo massagem nos outros. Aí ela fez esse uma coisa absolutamente simples a priori. Simples. Né? Passou a fluir a energia para se reequilibrar. Porque há um engano como se todo contatado, todo abduzido precisasse virar, na verdade, um palestrante, um palanqueador ou coisa do tipo, um propagador desse. É claro que existe um grupo, sim. Eu me vejo como parte desse grupo ligado à divulgação, mas eu diria que esse grupo é o menos importante,
Porque o grupo de transformação é esse grupo que vai pôr a mão na massa. É esse grupo que vai estar no atendimento, na cara a cara, no tete a tete. É esse grupo que vai começar a mexer com novas políticas ambientais, com um novo jeito de fazer política social, com um novo jeito de pensar a economia, um novo jeito de pensar a distribuição de renda, o sistema financeiro do mundo. Que vai ajudar a transição. Um novo sistema educacional, por exemplo. O principal papel do contratado é ajudar a transição planetária. E transição é transformação em todos os sentidos da nossa sociedade. Então você percebe, não é só a área de comunicação, né? A gente tem um exército sendo formado de pessoas que vão... Um exército do bem, na verdade, porque não vai ser feito guerra, né? Eu diria que são elementos, são sementes que vão plantar. Mas está na hora deles tomarem consciência disso. De que não estão tendo esse contato só para eles mesmos. Sim, que não é um fenômeno ao bel prazer. Não. Né? É uma coisa para ser feita essa rede. Mas isso é interessante, porque desde lá do Wyoming, tá? Uma das coisas que eu já coloquei até em algumas palestras, que o Léo Sprinkle colocou no final, quer dizer, bastante tempo atrás, que uma das finalidades do contato era formar essa rede, essa rede mundial, né? E essa rede não só de divulgação, como de ajuda. Né? E eu acho que está na hora disso, dos contatados começarem realmente a se unir no bom sentido. Até para não ficarem sozinhos viajando na maionese por aí, né? Eu penso, isso que você falou tem total sentido e total razão, porque o outro é um elemento externo que vai te ajudar a parametrizar a experiência que você está tendo, vai te trazer muitas vezes ao chão da realidade, porque a gente começa a levitar com a facilidade, né? a viajar. Essa energia provoca isso. A cabeça na lua, em outras palavras, né? E é muito bom ter sempre a presença do outro. É claro que há sempre uma resistência do nosso ego a ser criticado, a ser julgado, a ser confrontado, mas isso é extremamente importante para qualificar a experiência e para trazer a experiência ao nível prático das coisas. Tá bom, eu não quero saber já se isso é, se isso não é. Eu estou partindo do pressuposto que é. E o que você vai fazer com isso? Eu acho que aquilo que você colocou antes é extremamente importante. Em todas as áreas, porque quando a gente fala transição planetária, nós não estamos falando só de consciência. Nós estamos falando de todos os níveis da sociedade. Não são só os espiritualistas que vão transitar. Não. Né? E tem outra coisa, isso aqui são os respondentes. E tem uma gama enorme no mundo de contatados inconscientes e abduzidos inconscientes, mas que estão tendo um papel na sociedade, que atualmente são líderes, atualmente já estão comandando muita coisa para facilitar. E isso ficou até evidente com essa diferença dos 10% aí, né? Dos que estão na experiência, mas não sabem o que são, ou não sabem que são. Não sabem o que são. Veja que coisa. E a gente olha para o panorama mundial e vê realmente certas atitudes, certas ideias, certas lideranças surgindo que você fala assim, uau! Dá gosto. E a pessoa não tá nem aí se ela é contratada ou abduzida. Ela tá com a mão na massa e ela tá para fazer. Então isso é muito interessante. Eu acho que de um certo modo, as considerações finais nessa nossa última aqui, troca de ideias, né, já ficou bastante claro, porque mesmo quando eu tive a minha experiência, né, a primeira coisa que o ser que eu chamo de Ramon no meu livro diz é exatamente isso, quer dizer, qual é o meu papel aqui, nesse mundo, né? É ajudar esse momento da transição. Quer dizer, essa consciência que essa grande gama tem que ter. Agora, uma segunda coisa, eu acho que essa pesquisa nos deu um primeiro mapa, vamos dizer assim, né, do que está acontecendo no Brasil, né, numa área do Brasil, não é no Brasil todo, porque como a gente mostrou no mapa, ela foi muito focada numa área só. Eu acho que num segundo momento nós vamos ter que fazer essa parte qualitativa em que nós vamos poder começar a juntar os grupos, né? Mas também jogar a mesma pesquisa para as outras áreas do Brasil, para então nós podermos ter esse quadro geral do que está acontecendo aqui. E quem sabe a partir disso realmente a gente poder mudar o Brasil, ou mudar aquilo que todo brasileiro quer, quer dizer, transformar esse país num país de progresso, realmente com ordem e progresso e ética,
né, principalmente, né? Porque eu acho que o contato traz isso. É como se o contatado tivesse uma lei interna, uma lei natural, né? De ética mesmo, e de amor, e de paz, e de ajuda coletiva. Isso é uma das coisas até que lá em Harvard ficou muito claro. O que a abdução trazia? Trazia essa modificação da consciência, essa expansão da consciência, que o abduzido se tornava um melhor ser humano, e que mais comprometido ou mais preocupado com o planeta e mais preocupado com os outros humanos. Então eu acho que o principal para nós na pesquisa, que é essa ajuda, né, a partir de nós começarmos a receber também feedback disso, né, vai nos ajudar aos passos seguintes. Mas eu acho que esse primeiro passo foi bastante importante, pelo menos no meu ver. Eu só posso agradecer ao Juliano, nós estamos fazendo isso. Tá? Que agradeço, Gil, da sua participação, sua consultoria, sua mentoria nesse processo, que para nós é muito importante. Eu quero dizer para vocês também da nossa gratidão a todos que ajudaram de alguma forma a divulgar essa pesquisa, a todos que ajudaram de alguma forma respondendo essa pesquisa, que tiveram a coragem de se expor de alguma forma e que confiaram no nosso compromisso de confidencialidade para dividir dados tão íntimos. Então, nossa gratidão imensa, porque você ajudou a construir esse manifesto público da natureza desse fenômeno, da naturalidade desse fenômeno, que não é algo de outro mundo, é algo deste mundo aqui, deste mundo interno, que está aqui justamente para nos ajudar a construir um mundo externo melhor. Desde já, nós já deixamos, tanto eu quanto o Gilda, autorizados o uso dessa pesquisa em slides, publicações, desde que citando as fontes e os pesquisadores. Vocês podem fazer, aqui eu estou deixando o link abaixo deste vídeo, vocês podem fazer o download com o PDF, com todos esses gráficos que foram apresentados, todos esses resultados, e vocês podem inclusive fazer avaliações com seus próprios grupos de estudo, e se vocês chegarem a conclusões diferentes, ou tiverem percepções diferentes ou até complementares, nos escrevam, dividam conosco isso, para que a gente enriqueça ainda mais essa publicação, que ainda está muito longe de estar concluída, pronta ou finalizada. Ela vai ter novos desdobramentos, vai ter novas fases, com fases qualitativas. Nós ainda pretendemos expandir ainda mais essa pesquisa, não só para o interior do Brasil, como também para outros países onde nós atuamos. Então, participe conosco, fique atento, nós aguardamos e adoraríamos receber o feedback de vocês. Muito obrigado, sempre avante com essa coisa bem importante. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.